Para já, a Bitcoin está a aguentar-se muitíssimo bem, está aqui a assegurar a zona dos 50 mil dólares, naquilo que poderá ser um cenário que eu aqui tracei já há alguns dias, que é uma certa lateralização, ou mesmo até correção, pode ser até uma correção, e esperar por estas moving averages que aqui estão a ver. Se assim for, eu acho que são efetivamente boas notícias. Vamos falar no episódio 2 também sobre sinais de alerta, que evidentemente surgem depois de uma subida tão grande de Bitcoin. O que é que pode estar a ajudar a uma subida de curto prazo, nomeadamente ao nível das altcoins, e a médio prazo. Vamos falar numa reação da Europa muito negativa perante Bitcoin. Tron, pelos vistos, está com alguns problemas, vamos falar sobre isso. E vamos falar sobre um novo token que está também a gerar muita expectativa. Meus amigos, é um daqueles programas em cheio, como por norma eu vos trago, portanto vejam até ao final, que vai valer a pena, pessoal. Vamos lá. Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. É sempre um gosto estar aqui convosco. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que têm colocado um gosto. Ainda no último episódio tivemos mais de 600 gostos. Portanto, gostava muito de atingir os 1000 gostos. E se atingirmos 1000 gostos, posso-vos dar aqui uma certa surpresa. Portanto, vamos lá então aí tentar chegar a esse valor histórico de atingir os 1000 gostos aqui no canal do Alex Crypto. Meus amigos, meia culpa. Eu troquei as datas, baralhei-me todo. É muita coisa na minha cabeça. É trabalho da escola, trabalho cripto. Portanto, às vezes é difícil organizar tudo neste meu cérebro, que já tem alguma idade. Estou a brincar. Mas a live que estava prevista para hoje, que não é hoje, que eu já tinha dito no episódio anterior, que era dia 29, ou seja, para a semana, na próxima quinta-feira. Obviamente vai ser nessa semana, mas não vai ser na quinta-feira. Vamos mudar para quarta-feira e eu não vos vou mentir, o motivo é simples, é o Benfica Sporting. E quer eu, quer o Mário, queremos ver o Benfica Sporting. Portanto, mudámos de quinta para quarta, espero que não levem a mal, mas eu acho que vai valer muito a pena essa live. Já tenho montes e montes e montes de perguntas que vocês enviaram. Meus amigos, vamos então avançar para aquilo que está a passar. E Nvidia, eu tenho que falar sobre Nvidia porque havia muita expectativa com a Nvidia e era tão grande a expectativa que até fizeram um relógio de contagem decrescente quais os resultados que a Nvidia iria trazer. Tem sido de facto um ativo que tem tido uma performance excepcional e esta foi a narrativa que no curto prazo ajudou a impulsionar uma série de tokens que já vamos mostrar a seguir. Mas falando de Nvidia propriamente dita, a receita da Nvidia no quarto trimestre atingiu um recorde de 22,1 bilhões de dólares, um aumento de 265% em comparação com o ano anterior. Enquanto isso, a receita para o ano inteiro foi de 60,9 bilhões, um aumento de 126% em comparação com 2022. Portanto, a Nvidia está completamente on fire mesmo. E fazendo um resumo do que está a acontecer com a Nvidia afirma que a procura ainda excede muito, mesmo muito, a oferta dos seus produtos. As condições são excelentes para um crescimento contínuo até 2025. A Nvidia gastou 9,2 bilhões de dólares em dinheiro em recompra das suas ações e a receita de data center é de 18,4 bilhões, é um novo recorde e está acima das expectativas. Também aqui dizer que não há restrições ao nível do envio da Nvidia, ao nível daqueles chips que são tão procurados para a China, e como vocês sabem, a China é o supermercado do mundo, e também começam a surgir alternativas para enviar para a China em pequenas quantidades esses próprios chips. Portanto, era um receio muito grande também, tendo em conta a procura insaciável que a China tem por chips. Portanto, é muito bom aquilo que está a acontecer e, obviamente, que o mercado reagiu de uma forma positiva no global, apesar de agora pode estar a corrigir ligeiramente. A Nvidia, este é o gráfico dela, é extraordinário aquilo que está a acontecer. Reparem bem, então, desde que o meu indicador que os membros premium têm acesso, e se quiserem também podem ter acesso, que ainda tenho 9 vagas de atenção, podem subscrever via link deste episódio. Reparem, já vai em 284% este call que aqui houve pelo indicador, mas é impressionante aquilo que está a acontecer com a Nvidia. Reparem bem, é mesmo sem palavras. Portanto, tem sido excelente. Quem investiu, ou melhor, quem está a shortar a Nvidia deve estar com dores muito fortes, mas acho que não faz qualquer sentido shortar um ativo com esta força e esta pujança, até prova em contrária. E o que é que aconteceu com as criptomoedas? A narrativa A narrativa inteligência artificial, obviamente, é a narrativa que desde ontem que está a bombar no mercado das criptomoedas, cerca de 12,96% e também o storage também 8,35%, mas reparem ao nível da narrativa
de AI, AGIX, temos também o Render, que esteve muitíssimo bem, que se calhar agora já pode estar a corrigir um bocadinho, SDAO também, portanto uma série de, está aqui Render, uma série de ativos que de facto ligados à inteligência artificial que estão a subir. E isto não é por acaso, ok? Há uma certa ligação e estes mercados funcionam muito por narrativas, muito por FOMO, muito por aquilo que está a crescer e é normalmente é aí que a gente vê os principais ganhos, ok? Bem, dizer também que, agora falando um bocadinho sobre Bitcoin, Bitcoin está em máximos históricos em 14 países. Estamos a falar do Congo, do Egito, do Ghana, do Japão, Laos, isto parece a Nigéria, Paquistão, pronto, uma série deles que estão efetivamente em máximos históricos e como vocês sabem, isto é fácil de concluir porque há uma desvalorização da moeda dos países e então nessa moeda, o Bitcoin neste momento já está mais forte, ou seja, o Bitcoin é a funcionar claramente como hedge e proteção de capital para estes e outros países, ok? Não é por acaso também que nós estamos a assistir neste momento a um alinhar dos planetas ao nível desta corte, que se pode dizer de acumulação, desde quem tem mais de 10 mil bitcoins, entre 1 a 10 mil, 100 a 1 a bitcoin, 10 a 100, 1 a 10, ok? Como nós podemos ver, está tudo a azul neste momento, portanto, toda a gente que tem neste momento, está nesta corte, digamos assim, do BTC, destes diferentes patamares, está a acumular Bitcoin. Isto efetivamente é bullish, apesar dos sinais de alerta serem muitos, ok? Nós também podemos ver aqui os inflows ao nível de moradas que têm BTC estão em níveis muito elevados, como vocês podem ver aqui por este gráfico, ok? Claramente aqui este push muito expressivo, mas como eu estava a dizer, os sinais de alerta são de facto constantes, porque o mercado está efetivamente muito esticado, como nós sabemos, mas tarda em cair. E um dos motivos é exatamente os investidores de curto prazo, porque pelos vistos, segundo o Sr. Fernando Pereira, da BitGet, esses investidores voltaram a entrar no mercado a um ritmo acelerado, ou seja, o denominado retalho. Os investidores de curto prazo são aqueles que passam menos de 6 meses no mercado e conforme mostra a cor clara no gráfico abaixo, já vamos ver, esses investidores estão em tendência de alta, aqui pelos gráficos aqui da Glassnode, como vocês podem ver aqui, há uma subida dos outros, obviamente, daqueles mais antigos, mas dos hodlers de curto prazo estão efetivamente a subir. Evidentemente que isso acontece em todos os bull markets, por exemplo, nós podemos ver aqui em 2021 o que é que aconteceu com os hodlers de curto prazo, mas não deixa de ser um sinal de alerta que eles estão a começar a chegar. Eu sei que a nível do Google Trends ainda estamos muito abaixo, mas se calhar é o início da entrada de retalho, que nós também vamos precisar dessa entrada para alavancar este mercado e infelizmente para vender os nossos ativos, porque há sempre quem vai ficar a perder e há sempre quem vai entrar muito tarde no mercado. Mas como eu estava a dizer há pouco, há sinais de alertas e um dos principais sinais de alertas é exatamente ao nível do leverage. Nós estamos com Open Interest a atingir cerca de 22 bilhões de dólares e as duas últimas vezes que isto aconteceu foi exatamente em abril e em novembro, ok? E que nós podemos constatar de 2021 e reparem bem o que aconteceu. Foi quando nós tivemos o pico do mercado com BTC cerca de 63 mil dólares, depois tivemos uma correção muito expressiva e quando nós tivemos o máximo histórico de BTC a rondar os 69 mil dólares. Portanto, isto é claramente um fator preocupante, que o leverage está efetivamente muito elevado. Não quer dizer que nós vamos cair como caímos da última vez, que eu acho que já estamos numa fase... Peço desculpa. Já estamos numa fase diferente, mas que efetivamente o mercado está esticado e quem quer entrar no mercado, isto não é aconselhamento financeiro, mas é apenas a minha opinião pessoal, se tivesse neste momento a entrar neste mercado, eu sinceramente, e se tivesse mesmo muita vontade de entrar, eu iria sempre para um DCA, nunca iria para um all-in, que eu acho que é mesmo muito arriscado nesta altura, ok? Outro aspecto importante é o total supply em perda, portanto é praticamente uma inversão e aquilo que nós podemos ver é que sempre que nós atingimos esta zona aqui, desta linha aqui verde, numa fase inicial do bull market, foi assim em 2012, em 2016, em 2019, nós temos uma correção do preço e uma subida aqui do total supply em perda, portanto obviamente um indicador contrário e nós atingimos, ou estamos praticamente a atingir essa linha verde. Mais uma vez reforço que em bull market, naquela segunda fase mais expressiva depois do halving, reparem o que aconteceu em 2017, em 2018, reparem o que aconteceu também em 2021, em 2022, nós
nós passamos muito esta linha verde, vamos praticamente a valor zero, mas isto é naquela fase mais quente. Portanto, há muita gente que aponta para isto como um topo local e efetivamente isso pode estar a acontecer, nós não sabemos, mas o futuro assim dirá. Aliás, não tivemos nenhuma retração significativa ainda neste ciclo, 19%, reparem nos outros ciclos que sempre tivemos uma retração de um topo local, foi 54%, foi 64%, portanto a nossa retração foi muito baixa. E nós fomos atingir uma zona que eu acho que é uma zona de imã. Portanto, toda a gente já conhece ao nível destas barras de volume que vocês podem ter acesso no TradingView e obviamente que elas podem indicar suportes e resistências, mas o preço costuma ir buscar liquidez, ou seja, por exemplo, se as pessoas colocam uma stop loss numa zona de resistência um pouco mais acima, se colocam uma stop loss, se há uma resistência eles vão colocar a stop loss acima dessa resistência, portanto esse buraco que existe aí é por norma onde o preço costuma ir e reparem bem o que aconteceu nos outros momentos. Viemos sempre a estes buracos que existem ao nível do volume, este volume horizontal, e foi exatamente onde nós fomos. À zona dos 50 mil, à zona dos 55 mil, temos exatamente esse gap, esse buraco que aí está, que pode indiciar de facto um topo local para BTC. E se assim for, sinceramente, acho que é tremendamente benéfico para BTC, porque acho que está muito esticado e precisa de acalmar. Um aspecto que eu acho que é importante, e eu estou também de olho nela, é o que está a acontecer ao nível da semanal das velas de Aiki-Nashi. Portanto, nós ainda não... Reparem bem o que aconteceu em dezembro de 2023 e início de janeiro. Nós tivemos muitos raios de pressão de venda, ok, nas velas de Aiki-Nashi, e por norma, quando nós estamos a atingir uma zona dessas, uma zona de topo, nós costumamos ver esses raios a surgir, ok? Vocês podem ver aqui, temos aqui uma série de raios que eu estou aqui a assinalar, tivemos aqui mais dois e aqui também temos uma série deles. Como também temos o contrário, como também temos raios de pressão de compra sempre que o preço costuma começar a inverter. Portanto, eu quero ver aqui alguns raios de pressão de venda, portanto isto ainda pode demorar um bocadinho, e se começarmos aqui a ver vários raios de pressão de venda e estas velas de Aiki-Nashi também começarem a diminuir, pode também ser um indicador que estamos prestes a fazer uma reversão. E que eu digo, isto pode demorar semanas a acontecer, meus amigos, portanto não pensem que isto pode ser já amanhã. Outro aspecto que eu também estou atento, o tipo de gráfico, é o que se passa com as velas de Renko, e as velas de Renko significa que cada bloco está em determinado patamar, ou seja, um patamar inferior e superior do preço, e só que é criado novo bloco quando o preço sai desse range, dessa zona, ok? E aquilo que nós podemos ver, está-se a formar um novo bloco, mais um bloco verde, entre a zona aqui acima dos 50 mil dólares, mas como nós podemos ver, é muito limpo este gráfico. Nós não temos aquelas vermelhas, velas vermelhas, velas verdes, velas vermelhas, velas verdes, não. Nós, por norma, temos tendências claras muito definidas, seja bull markets ou bear markets, mesmo que tenhamos de vez em quando algumas velas de curta duração de outra cor, ok? Mas a tendência é exatamente esta. Quando nós vimos uma vela vermelha aqui a surgir, é sempre um sinal de alerta, porque nós podemos ter o início de uma correção muito expressiva, ou até mesmo, se calhar, uma correção pequenina, que era isso que nós gostaríamos de ver. Portanto, para já, continuamos a formar um bloco verde, está tudo bem. Se tu gostas de fazer trading, já há algum tempo que eu não falo dos nossos parceiros da Bybit, é a plataforma que eu neste momento estou a utilizar, não estou a utilizar mais nenhuma, sinceramente. Tenho uma série de plataformas abertas, é verdade, com contas abertas para entrar em diferentes tokens, mas a que eu uso essencialmente é a Bybit. Eu gosto muito de volume, gosto muito da segurança que ela traz. Gosto muito do cartão que eles têm, da bridge que eles também têm para entrada de euros e saída de euros. Portanto, se estás à procura de uma plataforma credível, com volume, com liquidez, com segurança, eu recomendo a Bybit, sinceramente, e podes ganhar até 30 mil dólares desde que deposites uma série de uma X quantia e também faças operações em trading. Portanto, tens o link na descrição deste episódio, mas basicamente o meu referral code é AlexCrypto, como seguramente vocês já sabem o meu nome, ok? Vamos avançar então para outras novidades, e é exatamente para falar sobre o que está a ser dito pelo Banco Central Europeu. Aqui, nesta notícia,
Podemos constatar que o Banco Central Europeu detona Bitcoin, não vale nada, é manipulado, financia o mal e deve ser proibido. É caramba, isto aqui é sempre a bombar. Portanto, tal como o JP Morgan disse, portanto, estão muito alinhadinhos. Isto não surpreende. Aquilo que foi dito foi pela senhora Ulrich Binstein e o senhor Jürgen Schatz, é assim que eu estou a dizer bem, foi publicado na quinta-feira e a BCE criticou então duramente a recente aprovação de fundos negociados em bolsa, os ETFs de Bitcoin, argumentando que a criptomoeda fracassou em cumprir a sua promessa de se tornar uma moeda digital global descentralizada. Para já acho muito curioso dizer que é um fracasso ou um ativo que tem cerca de 12, 13 anos. Portanto, não faz muito sentido estar a falar de um ativo que ainda agora chegou, comparando com o tempo que, por exemplo, outros ativos têm, e dizer que fracassou. E também acho muito estranho dizer como é que fracassou um ativo que começou por valer cêntimos e neste momento está a valer 50 mil dólares. Portanto, acho que isto é completamente estúpido, sem qualquer sentido e, como os ingleses costumam dizer, é muito bias, ou seja, é muito comprada esta opinião, porque é claramente. Nós sabemos que Bitcoin pode ser um grande rival das CBDCs, pode ser um grande rival do Fiat, e há muito capital que está a sair de Fiat para cripto, nomeadamente para Bitcoin, e é normal que eles não gostem, portanto, dizerem este tipo de coisas não surpreende, mas não deixa de ser tremendamente injusto para com Bitcoin. Aliás, apelidar Bitcoin como apenas e só um ativo de transação não faz completamente sentido, não faz qualquer sentido, até porque nós, como mostrei no início deste episódio, uma série de países está em máximo histórico exatamente porque Bitcoin está a funcionar como hedge de proteção de capital, é por causa disso que Bitcoin é considerado o ouro 2.0. Não deixa de ser curioso que a última vez que estes senhores falaram sobre Bitcoin, a dizer que que falhou a nível de se tornar uma moeda digital descentralizada, Bitcoin estava a valer cerca de 16 mil dólares e aconteceu o que aconteceu. Portanto, que se repita a gracinha que Bitcoin fez e a resposta que a Bitcoin deu ao Banco Central Europeu. Portanto, vamos ficar a torcer que a resposta seja proporcional e que, ou seja, foi 16 mil para 50 mil. Meu Deus, então iríamos passar dos 100 mil seguramente, ok? Mas isto é o que eu digo. Há opiniões para tudo e o mercado ainda continua muito fraturante. Eu acho que Bitcoin é algo apaixonante e ou se ama profundamente ou se odeia profundamente. E aquilo que nós podemos ver aqui por um professor da Unicamp diz que investir em Bitcoin é completamente estúpido, que é novamente aquela situação que é um esquema Ponzi, uma pirâmide financeira, blá, 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 blá. Dizer que é um esquema Ponzi, sinceramente, a Bitcoin, eu acho que é não perceber o que é um esquema Ponzi, mas pronto, eu sou um ignorante comparado com este senhor, provavelmente, mas parece-me a mim que não faz qualquer sentido. Tal como disse o senhor Pablo Spire, que chama Bitcoin de bolha e a comunidade reage, obviamente, de uma forma negativa. Não sei como é que se pode chamar de bolha um ativo que continua a fazer máximos históricos. Por norma, uma bolha sobe muito, cai e termina. Rebentou, certo? Mas não, Bitcoin, pelos vistos, tem o dom de renascer sistematicamente e, pelos vistos, faz bolhas em bolhas, faz novas bolhas sistematicamente, ok? É umas bolhinhas, certo? Portanto, isto também não faz sentido comparar, por exemplo, Bitcoin com aquilo que aconteceu com as tulipas. Bitcoin continua a fazer máximos históricos e vai continuar a fazer máximos históricos. Mas é o que eu digo. Por outro lado, temos, por exemplo, o fundador da Fundstrat a dizer que Bitcoin vai atingir 150 mil dólares em 2024. Portanto, é o que eu digo. Há opiniões para tudo. Vamos ver quem é que tem razão. Mas eu continuo a achar que quem vai ter razão é quem está bullish em Bitcoin no longo prazo e dizer que as coisas não estão fáceis para a Tron. Porquê? Porque a USDC da Circle tirou-lhes o tapete. Ou seja, disseram que não querem ter mais nada a ver com Tron, porque, como parte da nossa estrutura de gestão de risco, a Circle avalia continuamente a adequação de todas as blockchains onde o USDC é suportado. Acrescentou que a decisão veio após um esforço em toda a empresa para garantir que o USDC permaneça confiável, transparente e seguro. Eu acho que isto são críticas muito, muito, muito fortes e penalizadoras para Tron. É claramente a dizer que não é confiável a blockchain Tron, então nós queremos sair e não queremos ter nada a ver com o Justin Sun, com a Tron. Pronto, isto basicamente foi o que aconteceu. A Tether já reagiu, não confirmou nem negou se está a descartar o STT no Tron. Mas eu digo já, se o STT sai, Tron fica com sérios problemas, porque são as duas maiores stablecoins do mercado, e se as duas saltam fora,
eu não sei o que é que, sinceramente, o que é que poderá acontecer com Tron. E isto pode ser mau para o espaço das criptomoedas, porque se Tron cai, vai obviamente ter um impacto significativo, porque nós estamos a falar de uma moeda, não sei se é top 10, se é top 20, mas é daquelas que estão lá em cima, nos primeiros lugares, naqueles tops 20 ou 10 ou 20 ou 30, ok? Dizer também que a Starknet foi lançada, portanto o token STRT, mas tal como costuma ser normal em todos os ativos que têm airdrops e que foram amplamente chilados e o hype é muito grande, o que é que acontece? Por norma há um dump significativo, então o token STRQ caiu mais de 50% no dia 20 de fevereiro e nós estamos a falar de uma nova L2 exatamente para Ethereum. É mais uma. De facto, Ethereum tem imensas L2. Não sei qual delas é que vai ter mais sucesso, mas é mais uma para fazer concorrência às Arbitrum, às Optimus e todas as outras que já existem por aí, ok? Também quem usa ou quem faz staking de Ethereum utilizando a Lido, fica a saber que neste momento a Lido já está a integrar o OneInch para optimizar então as retiradas de ST Ethereum e WST Ethereum. Portanto, também boas notícias, que é sempre mais pontos para entradas e retiradas de Ethereum. Falando de Lido, que já não falo há algum tempo, ela está bem, está muitíssimo bem, está a fazer suporte nesta tendência aqui de descida que anteriormente foi resistência e agora está a fazer suporte também nas Moving Average, também VWMA também está bullish, portanto está a correr tudo bem. Pelo menos parece-me a mim que Lido continua saudável a médio prazo, ok? Vamos agora entrar naquela narrativa que eu acho que a médio prazo pode de facto ajudar as altcoins, mas vamos já fazer aqui um parênteses muito importante. Se BTC não tiver um crash monumental, ok? Se tiver um crash monumental, esqueçam lá estas narrativas, porque em princípio corrige tudo, ok? Portanto, a Coinbase está a pressionar a SEC para aprovar o ETF à vista de Ethereum. É um peso pesado, como vocês sabem, e um dos maiores lutadores contra a SEC, portanto, aquelas pessoas que nós queremos mesmo ter ao nosso lado. Portanto, efetivamente é mais um aliado para a aprovação do ETF de Ethereum, que supostamente será ou irá ocorrer em maio, se não for antes, e que efetivamente vai ser bastante bullish, tal como nós vimos com Bitcoin, mesmo que tenha entradas muito menores, que eu acho que vai ter entradas muito menores comparativamente com Bitcoin, mas também o market cap de Ethereum é efetivamente mais baixo, portanto a variação do preço pode ser proporcional por causa disso, ok? Outra notícia relativamente a Ethereum. Há uma nova tendência neste momento que já traz cerca de 3,5 bilhões de dólares. Estamos a falar de Eigenlayer, este novo token que irá sair nas próximas semanas, nos próximos meses, e há um interesse muito, muito grande por esta narrativa de restaking que tem sido impulsionada pelo sucesso de protocolos como o WitherFi, que sozinho ultrapassa já a marca de 1,3 bilhões de dólares. Também existem outros protocolos semelhantes como Kelp e Renzo, que também têm ganho destaque, cada um com mais de 300 milhões em TVL, de acordo com os dados da Dune Analytics. Portanto, esta narrativa pode de facto ajudar Ethereum a subir e nós estamos a constatar exatamente essa subida a surgir aos poucos. Além disso, a Eigenlayer vai também ter investimentos por parte da empresa capital de risco Andreessen Horowitz, que investiu cerca de 100 milhões na redefinição do projeto Eigenlayer, segundo a Bloomberg. Esta empresa, Andreessen Horowitz, é supostamente o único patrocinador numa rodada que deverá ser anunciada na próxima quinta-feira. Portanto, há muita expectativa relativamente a Eigenlayer. Portanto, se querem entrar nesta narrativa, estejam atentos, porque de facto vamos ter volatilidade. Já por causa do airdrop, que dizem que é um airdrop muito, muito interessante e muito compensador, vamos lá ver se vai ser ou não, já não é a primeira vez que as coisas saem furadas, mas podemos ter aquele dump inicial e depois então sim começamos a entrar neste token, se ele de facto estiver interessante. Vamos então agora falar sobre Ethereum BTC, e eu não podia deixar de trazer este gráfico, porque é tremendamente bullish para aquilo que está a acontecer em Ethereum, no par BTC. Eu sei que faltam 7 dias, isto pode-me rebentar na cara, porque se o preço começar a cair por aí abaixo, significa que isto não, efetivamente, esta análise ficou invalidada, mas reparem bem o que está a acontecer na mensal. Temos raios de pressão de compra claramente aqui a surgir, uma doji candle, uma vela de dúvida aqui a surgir, ou uma vela de pausa, mas eu acho que neste caso é uma vela de dúvida, quiçá com inversão, e neste momento se nós tivermos uma bullish engulfing candle como está aqui a surgir, fazendo um baixo mais alto num time frame mais baixo, eu acho que vai ser efetivamente bullish. Além disso, se nós migrarmos aqui para uma diária, nós podemos ver aquilo que está a acontecer ao nível, deixem lá o indicador aqui carregar, que nós estamos
a começar a virar estas moving averages que aqui está, e mais cedo ou mais tarde vão ficar a verdes, e também já conquistamos a VWMA. Portanto, meus amigos, vamos ver se esta bull flag aqui continua, que eu acho que é efetivamente bastante bullish para o mercado. Não posso deixar também de falar neste gráfico, que é também de Ethereum BTC, e eu fiz um zoom out para a mensal, porque eu queria ver aqui como é que isto estava, e isto saltou-me à vista, e não sei se vocês concordam comigo, se não concordam, digam nos comentários, e se concordarem, digam também. Nós temos aqui uma cup and handle aqui a informação, e é das estruturas mais bullish que podemos ter no mercado. Se calhar são os meus óculos pro Ethereum, como vocês sabem, sou um investidor em Ethereum, que estão a dizer-me isto. Não sei, mas parece-me que sim, que isto é uma estrutura efetivamente bullish para Ethereum. Também dizer que, segundo aqui o trader Tardigrade, nós estamos aqui a falar aqui neste indicador que é o Change Momentum Oscillator. Reparem aqui, quando nós estamos a aproximar desta barra aqui a vermelha, é quando nós temos Ethereum de facto a subir de uma forma muito expressiva. Portanto, se repetir a gracinha que aconteceu nos ciclos anteriores, nós podemos ter Ethereum a valer, sei lá, máximos históricos, não faço ideia, mas seria efetivamente muito, muito interessante. E eu não posso também deixar de relembrar este gráfico que eu fiz há uns tempos atrás, há uns meses atrás, em que, por norma, nós temos uma fase de queda no pre-bull, ok? Mas depois começamos a subir, ou seja, Ethereum começa a ganhar dominância a Bitcoin, e depois na parte final, digamos assim, do bull ou daquela fase mais expressiva, há uma ligeira correção, e vocês podem ver exatamente isso que aconteceu nos pre-bulls, ok? Queda, subida, queda, subida, queda. Portanto, eu acho que nós já tivemos a queda e podemos estar a entrar na altura da subida, seja mais ou menos, ok? Não faço ideia, mas depois temos uma ligeira correção. Isto se os ciclos se repetirem, meus amigos, ok? Ninguém tem bola de cristal, ninguém adivinha o futuro, mas nós temos que olhar para trás para tentar prever e tentar aumentar as nossas probabilidades de sucesso no futuro, ok? Não venham dizer qual é o script disse, obrigatoriamente que Ethereum ia subir no par BTC. Eu não faço ideia, ok? Estou apenas a dar-vos os factos que dizem os gráficos, certo? Por fim, o que é que podemos constatar ao nível das altcoins, que por norma costuma começar a acontecer nesta fase, exatamente quando o Ethereum começa a ganhar capital a Bitcoin? Por este indicador que é o Gotham Channel, vocês podem ver exatamente que nós viramos verde. E quando isso aconteceu, quer em 2016, quer em 2020, por norma nós tivemos uma alt season, ou seja, tivemos as altcoins a subir, e esperamos todos seguramente que isto se repita, porque ia tornar as nossas vidas muito, mas muito mais fáceis, ou pelo menos com mais escolhas, certo? Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Nos vemos numa próxima. Beijinhos e abraços.